Olá, gente querida, gente bonita, Pastora Mônica aqui nesse lugar bonito, nesse dia maravilhoso e estamos aqui para fazer o melhor para todos vocês. O programa Gente da Gente está trazendo um personagem da Bíblia Sagrada porque tem por essa finalidade. Estamos sempre falando de um trechinho da Bíblia Sagrada, fazendo comentários de um dos personagens bíblicos e o nosso personagem da Bíblia de hoje é com você, meu amigo Anderson. Vamos comigo. Eu tive a oportunidade de conhecer o apóstolo Paulo. Eu pude vê-lo trabalhando, estendendo, transmitindo os conhecimentos, como Paulo era usado por Deus. Os cristãos de Jerusalém tiveram um pouco de dificuldade, achavam que Paulo, ou melhor, o antigo Saulo, era apenas um espia. A história e a fama de Paulo não era lá das melhores, né? Porque ele havia sido um perseguidor dos cristãos. Mas eu sabia que Saulo tinha se transformado em Paulo pela ordem e o poder de Deus. Ele estava ali como um mensageiro. E eu pude encorajar os cristãos de Jerusalém a receberem Paulo como um grande ministro. Eu pude ver a estruturação. Depois que Cristo ressuscitou, eu pude ver o caminhar das obras evangelísticas. Pude andar com Marcos e fui muito abençoado por este homem, Paulo de Tarso. Prazer, eu sou Barnabé. Bom, então, como puderam acompanhar, é Barnabé. E Barnabé foi também um homem, muito semelhante ao trabalho que Marcos da Bíblia Sagrada fazia. Mas por quê? Porque foi um encorajador. Esse nome Barnabé representa encorajador. Um homem que encorajava, um homem que realmente se dedicava, ele se doava, e não se doava somente por obras humanas, fisicamente falando, vou ali, vou ajudar, vou estender a mão, vou socorrer. Não, mas ele também, mexia ali no bolso. Mas de que maneira? Cooperava mesmo. Chegou a vender propriedades. Para quê? Para ajudar no ministério, na obra de Deus, ajudar as igrejas que eram mais pobres, igrejas que não tinham tanta capacidade assim, aquele desenvolvimento financeiro, e estava ali Barnabé cooperando, ajudando para o crescimento. É como se fosse, nos dias de hoje, nós temos os amigos patrocinadores que patrocinam a obra de Deus, que chegam ali e sustentam, tem um trabalho de missão também, porque isto não deixa de ser uma missão. É verdade, às vezes a pessoa ela não pode sair para fazer um evangelismo, mas ela colabora patrocinando para o crescimento do evangelho. E é assim que nós acabamos por conquistar várias pessoas, várias almas, e assim também a igreja vai crescendo. A igreja somos nós, A Bíblia relata que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mãos de homens. Nós somos a igreja do Senhor. E quem é que tem que cooperar para esse trabalho, para esse crescimento? Somos nós, aqueles que amam, e estão ali para fazer a sua missão. Qual é a nossa missão? É receber as pessoas, é ver o evangelho crescendo, é ver, as igrejas ali sendo ali, de alguma forma agregada em vários outros países, outros estados, e é para isso que nós também fomos chamados. E Barnabé, ele tinha essa missão também. Um grande cooperador, um homem que estava ali fazendo tudo em obra, em obras realmente fiéis, fidedignas, obras completamente boas, idôneas e honestas, porque às vezes a pessoa ela quer trazer algum crescimento, mas de forma errada, Não é assim. Nós devemos trabalhar com santidade, honestidade, devemos trabalhar, com uma consciência pura, como diz a palavra do nosso Deus, e para isto que fomos chamados, para executar, e exercer o ministério. Mas de que maneira? Como Barnabé, que, aliás, eu quero começar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e entregar para você esse primeiro versículo que diz assim, 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Olha só que interessante. Porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as,
traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Agora olha o que diz o 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, Barnabé foi um desses homens que venderam ali a sua propriedade para ajudar, para realmente dar o crescimento, levar o crescimento a todos que ali necessitavam. Por isso não tinham falta, porque tinha alguém que colaborava, tinha alguém que cooperava, tinha alguém que estava ali somando. Ou seja, nós como cristãos não fomos chamados para dividir, não, ao contrário. Aquela pessoa que ela realmente divide a casa, ela não prosperará. Uma casa dividida, o próprio pai fala, né? Não prosperará, não subsiste. Ou seja, não haverá crescimento onde vai haver as divisões. Não tem que haver divisão, tem que haver unidade de espírito. Um só pastor, uma só fé, um só batismo, um só espírito, porque nós servimos ao mesmo Deus. É um só Deus. Não há nenhum outro além dele. Então, eu convido a você também a pedir a Deus essa bênção. Senhor, faça de mim também como o Senhor fez de Barnabé, um cooperador, porque eu quero ser essa pessoa que coopera todos os dias. E essa missão é uma missão incrível, cujo qual fomos chamados e verdadeiramente haverá galardão para o vosso trabalho. Toda obra no Senhor não é vã, ela existe um galardão, ou seja, uma grande e poderosa recompensa para todos vocês. Bom, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com Gente da Gente. Bom, de volta ao nosso programa, Gente da Gente. Olha, e hoje estamos falando sobre o Barnabé, um grande cooperador, um homem talentoso com relação à obra de Deus, que soube ali fazer, né, como ninguém. Ele tinha uma coisa muito semelhante, muito parecida com a do primo, que era o Marcos, né? Ele foi um colaborador da igreja primitiva. Ajudava, assim, as pessoas que estavam, né, tendo ali a necessidade, pessoas que tinham ali, né, uma grande vontade de crescer, porém não tinham a condição. Barnabé chega a vender uma propriedade, chega a colaborar, é verdade, ele chega a cooperar com aquilo que ele tinha, que era o dinheiro também, né? Mas, pastora, né, a obra de Deus, a alma, o que tem a ver com o dinheiro? Bom, queridos, você há de convir comigo que se nós não colaborarmos, não contribuirmos com a nossa fidelidade, como é que a obra vai crescer, vai se expandir em outros estados, em outros países? Como é que vai ser isto? A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Existem pregadores, mas também tem que haver o templo, tem que haver o local, o lugar, tem que ter ali também, né, a propriedade. Toda a propriedade, né, de duas uma, ou você paga o aluguel, ou você então compra aquela propriedade. Ou seja, para que possa dar então a oportunidade para que outras pessoas vejam, né, quem é o Jesus que nós servimos, aquele Deus de milagre que cura, liberta, transforma, restaura, né, trabalha realmente na vida de todo aquele que crê. Ora, e nós precisamos sim de pessoas como Barnabés nos dias de hoje. Homens e mulheres que vão cooperar, que vão ali levar o evangelho adiante, que vão somar. Melhor serem dois do que um, não é verdade? Porque se um cai, tem quem o levante e a obra precisa de mantedores. É como também aquele trabalho, né, do patrocinador. Talvez você seja um patrocinador, como eu sou uma patrocinadora da obra de Deus, e é assim que nós levamos, né, as missões adiante, levando a palavra de Deus, o verbo vivo, o pão vivo que desce do céu, que é o nome de Jesus, e para isto precisamos sim de pessoas que se levantem como Barnabés dessa geração. E quem sabe o próximo Barnabé será você. Bom, eu quero falar um pouco mais baseado
na palavra de Deus, mas antes, acompanhe comigo como seria o Barnabé nos dias atuais, nos dias de hoje. Vamos juntos em nome de Jesus. Certo dia, um amigo meu chegou para mim compartilhando que precisava fazer uma viagem para os Estados Unidos. Ele disse que a filha dele foi diagnosticada com um problema de saúde que precisava de ajuda e só lá tinham equipamentos profissionais próprios para isso. O que eu fiz? Vendi meu carro, peguei o dinheiro e entreguei para ele. Coisa de maluco, né? Não. Coisa de quem se importa com seus irmãos. Eu fiz isso. Ele pôde levar a filha e fez o tratamento, a filha dele hoje está 100%. Mas esse mesmo grupo de amigos começou a perceber que tinha um novo chegando. E eu conhecia, era meu amigo de escola. Eu conhecia a família, conhecia a vida, a história e todo mundo meio que torceu o nariz para ele. Mas eu os encorajei a aceitá-lo de braços abertos. Dava certo, valia a pena. E quando os meus amigos assim o fizeram, esse, que era meu conhecido de pequeno, pôde oferecer a eles grandes oportunidades de conhecer muito mais o mundo. Um mundo, mas com coisas boas, de culturas, viagens. Ele abriu o conhecimento deles para terem condições de levarem suas famílias para outros países. Eu pude ver isso acontecer dia após dia na vida deles. Prazer, eu sou Barnabé nos dias de hoje. Bom, que lindo, né? Você está se identificando? É porque Barnabé foi um encorajador da obra de Deus. Ele encorajava Paulo, ele encorajava ali os amigos evangelistas, apóstolos, e ele foi um grande homem, fundamental para a igreja primitiva daquele tempo. E olha, quem sabe você também esteja disposto a ser um Barnabé dessa geração, que possa também cooperar. Isso é fundamental, queridos, porque tudo, né? Tudo realmente é custo, tudo está ligado a um grande custo. Se hoje queremos fazer um trabalho evangelístico na rua, se hoje queremos fazer um trabalho dentro das igrejas, você há de convir comigo que tudo gera ali um grande custo. Olha, e quem é que vai cuidar dessa obra? Vamos nos tornar Barnabés dessa geração. Como eu falava em outros programas, eu dava até o exemplo de José de Arimateia, um homem que cuidou do corpo de Cristo. Ele se interessou pelo corpo de Cristo. Quantas pessoas se interessam hoje em resguardar o corpo de Cristo? Porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos este corpo e nós precisamos ser um corpo saudável. A igreja não pode ser uma igreja dividida, porque uma igreja dividida não subsiste, não prosperará, ela não vai para frente. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração, principalmente nos dias atuais, nos dias de hoje. Como o meu amigo falava, né? Como seria o Barnabé nos dias atuais? Ou seja, é aquela pessoa que vai chegar junto, é aquela pessoa que vai encorajar, falar, não vamos fechar não, vai dar para a gente erguer esse templo, vai dar para levantar essas estruturas. Por quê? Porque tem que haver quem nos encoraje também. E a começar pela palavra do reino. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela veio para fazer um rebuliço na sua vida. Então, eu também estou aqui como Barnabé dessa geração para te encorajar a você somar conosco, a você se tornar mais um nos dias de hoje. Não só aquilo que temos visto por aí pelo mundo afora, mas outras pessoas também. Ela já tomou posse para a sua própria vida de dar um passo à frente e falar, não, eu também vou fazer parte desse crescimento espiritual. E realmente nós precisamos de pessoas assim. E eu chamo a sua atenção para isto, viu? Que você a partir de hoje possa se conscientizar e procurar a entender e a observar. A obra, ela não vai adiante, né? A sós.
Os pastores precisam de colaboradores, de ajudadores, de pessoas que vão somar conosco. Eu sou uma pastora e preciso da minha equipe de fé. Certamente os meus colegas também precisam de uma grande equipe de fé. E é sobre isto que eu falei, é sobre isto que eu vim falar, né, da importância de Barnabé. E fecho com esse versículo. E repartia-se, Atos 4, verso 35, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, a Bíblia diz que ele, traduzido, é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Olha, filho da consolação, seja um consolador também na vida de muitas outras pessoas. Forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.